Olá, seja bem-vindo a mais um Metal Q. E hoje meu entrevistado é o Márcio Lário, ele é consultor e professor. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Rodrigo. Como é que você está? Tudo bem hoje? Eu estou ótimo, graças a Deus. Então E a gente tá vai bom. falar hoje sobre o mercado imobiliário dentro do metaverso. Mas antes, Márcio, conta pra mim, qual que é a sua visão sobre o metaverso? Então, Rodrigo, metaverso é um conceito que não é novo, né? Já é um conceito que vem lá do Snow Crash em 92, né? Do Neil Stephenson, que começou a montar essa visão, né? Num dos livros. E para mim o metaverso ainda não está estruturado completamente, como a gente tem conversado. Ele está em construção. Ele é um universo em construção. E algumas empresas estão pegando esse primeiro conceito para começar a nos treinar em relação ao que vai ser efetivamente o conceito como tal, né? Então, algumas situações que a gente tem visto no mercado, que o pessoal está chamando de metaverso, o paralelo que eu traço é como a gente entrava na internet em 1990. Para quem esteve nessa época sabe o que eu estou dizendo. Que era através do telefone, por um pulso eletrônico, né? Em que você se conectava à rede de computadores. Hoje nós estamos conectados 24/7 através dos celulares, mas isso não era assim, né, naquela época. E a mesma situação do metaverso. O metaverso está iniciando, né? O Mark Zuckerberg fez um pitch, eu diria assim, né? Uma colocação, um posicionamento inicial, né? Mudando nome, mudando o Facebook para essa linha, por quê? Porque as redes sociais foram a grande mudança que aconteceu também nesse período que a gente está vivendo de pandemia. As pessoas se acostumaram a comprar via rede social, a interagir via rede social numa experiência ainda 2D, né? O metaverso ele é uma experiência 3D. A gente vai viver uma parte do nosso tempo no metaverso extremamente conectado. Então, você me perguntava hoje também por que as pessoas vão fazer de uma determinada forma e por que elas farão, né, no metaverso. Então, É, a gente vai explorar um pouquinho mais desse ponto também hoje. exatamente. Você sabe que eu estava lendo o livro Jogador Número Um, que veio a questão do filme depois do Excelente. Spielberg, né? E o começo do livro, que fala um pouco sobre a questão do Oasis, né, que é o universo lá do, do personagem, é exatamente o que o Mark usou para falar o pitch dele ali sobre o que é metaverso, porque assim, parece que ele copiou o livro ali e Exato, foi fazendo aquela narrativa ali do livro, né? Então eu achei exato. bem E interessante. você falou uma palavra bastante importante, né, na questão metaverso hoje, narrativas. E Sim, em várias vamos colocar assim, várias camadas do metaverso que a gente vê é uma narrativa. A narrativa do Mark é uma primeira narrativa de posicionamento daquilo que vai vir a ser. Ele não sim. tem isso pronto ainda. Então ele simplesmente se lançou à frente, aproveitando que ele já tem não só de Facebook, mas também a gente tem que lembrar que é Facebook, WhatsApp e Instagram Instagram, e o né? óculos, né? Exato. E ele comprou a Oculus, que é um dos principais gadgets, aí, um dos principais enablers, assim, né? Essa palavra é um melhorador, vamos colocar assim, ou ajudador aí da experiência em si, né? Então ele está juntando tudo que ele conseguiu construir, né? E dando um próximo passo, mas o grande ponto de vista é o que a gente vai ver da Web 3.0. Então, tudo isso tem nomes diferentes, mas se confundem nas mesmas coisas. E existe uma diferença muito grande entre o que é o protocolo da web que a gente vive hoje para o próximo protocolo da web, né, o Web 3.0, que é uma palavrinha muito importante, chama descentralização. Então a gente vai passar a não ter uma coordenação ou um dono específico, como nós temos o Mark dono do Facebook, que agora vira dono da Meta, é uma empresa que tem um metaverso fechado, ele tem um metaverso dele, Assim né? como a Microsoft tem a Tenha, dela. exato, o Google vai ter o dele, etc. Então, dentro dessa posição de metaverso fechado, a tendência é que isso caminhe para uma interconexão e uma interoperabilidade, ou seja, a gente vai conseguir transitar em vários mundos diferentes, Que é a né? palavra de ordem hoje em dia para falar um pouco sobre o metaverso, né? Para ele dar certo, tem que haver essa interoperabilidade, né? Porque Sem senão, dúvida, que não está construída ainda. Eles estão sendo construídos metaversos fechados e nós vamos caminhar progressivamente para uma web descentralizada, ou seja, que não tem um governo ou um dono especificamente. O conceito é que as pessoas que fazem parte daquele protocolo, vamos colocar assim, ditam as regras daquele protocolo, né? Então você vai passar a ter
trânsito diferente, com uma identidade que pode ser diferente em vários locais. Então nós vamos começar a ter situações bastante diferentes daquelas que nós temos hoje, né? Como questões sobre a identidade, a segurança cibernética, o uso de dados, tudo isso vai começar a vir à tona, né, conforme a experiência vai caminhando. Então hoje nós estamos bem no início dela, né? A gente falou sobre conceito, eu acredito que ainda está muito no conceito ainda, as coisas estão sendo construídas pouco a pouco. Mas o que a gente não percebe é que a velocidade com que essa transição acontece, ela está muito mais rápida do que demorou para acontecer com a internet até ela chegar em 2.0. É uma aceleração exponencial até, né? Exatamente. Então a gente está acostumado a olhar para a mudança e falar, isso vai demorar 10 anos. Né? A mudança acontece em um ano que acontecia em 10 anos. Sim. Então é essa a grande diferença. A gente não está acostumado a esta velocidade de transição e que efetivamente impacta a vida da gente no dia a dia. Tá? Então essa preparação, esse ensaio para o metaverso, como aderir ao metaverso, como que a gente faz para fazer parte dessa onda que veio e não vai ser simplesmente uma moda. É uma tendência para ficar. Antes da gente ir para o assunto realmente do mercado imobiliário, até você antecipou, eu queria fazer essa provocação, né? Suponhamos que a gente cria um metaverso aqui, ou coloque a Prefeitura de Jundiaí dentro de um metaverso, né? E que esse avatar, ele entre e pegue, por exemplo, os serviços, vá até a Prefeitura de Jundiaí, ou vá até outros órgãos dentro de um órgão da Prefeitura, por exemplo, e vai, por exemplo, pegar uma segunda via do IPTU, ou baixar o IPTU, coisas assim. Por que fazer no metaverso e não acessar um site, por exemplo, que hoje é mais simples para a gente, né? E baixar ali? Por que fazer isso no metaverso? Então, tudo se baseia novamente na experiência e também na experiência do usuário. Então, nesse exemplo que você colocou, a gente poderia também pensar do ponto de vista da prefeitura digitalizada. Então, eu vou ter, mas isso você consegue na Web 2.0 hoje, em parte. Então, o atendimento que você vai ter, ao invés de ser por um WhatsApp virtual, por exemplo, que é um assistente virtual, passa a ser por um avatar ou por um avatar que representa um funcionário da prefeitura, que vai estar no metaverso. Então, ou o funcionário da prefeitura estará naquele ambiente para conversar com você, né? Ou nós teremos um robô programado, uma atenção robótica, vamos colocar assim, com inteligência artificial, que nós, humanos, não conseguiríamos notar a diferença desse atendimento. Então, eu faria perguntas diretamente para ele, como a gente faz para um assistente virtual hoje, que a gente tem em casa, e essas perguntas vão sendo respondidas pela inteligência artificial. Então isso poderia, por um lado, da prefeitura, por exemplo, gerar uma redução de custos, que pode ter tarefas que são repetitivas para os próprios funcionários sendo resolvidas nesse ambiente, porém para o usuário com uma experiência muito mais próxima do que ele tem hoje com uma tela. Então, lembrando, né, como a gente primeiro tinha que acessar a internet, hoje a gente está acessando o site. A gente está dizendo que a gente vai entrar no metaverso. E, na verdade, o metaverso é contínuo, é 24/7. Tá aí outra diferença. O site também mas a diferença é que o atendimento personalizado poderia ocorrer às 2 horas da manhã. Entendi. Né? Diferente de você ter uma experiência fria em que você vai entrar, se você não consegue achar, você não vai conseguir falar com ninguém às 2 horas da manhã. Teoricamente, no metaverso, você está lá e na prática poderia ter um avatar que seria uma atenção robótica, mas com o meta-humano que a gente fala, ou seja, como que esses avatares vão ser representados? Você pode representar esse avatar de qualquer forma, como um humano mesmo ou com alguma outra figura que você queira, mas imaginando um atendimento nesse sentido, teria um funcionário da prefeitura como se fosse um assistente virtual. A Lu da Magalu, por exemplo, né? Seria a Lu da prefeitura de Jundiaí, sei lá, né? Colocando esse ponto de vista para aproximar para as pessoas. Mas o que muda essencialmente é uma experiência de 2D para 3D e a atenção que você vai ter através de um atendimento robótico ou de um atendimento humano traduzido em um avatar. Você vai estar no mesmo espaço que ele, como nós estamos aqui. Através de um balcão, etc., pode ser criado um ambiente de recepção. E outra coisa, através da inteligência você pode fazer 50, 100 mil atendimentos do mesmo tempo. Né? Uhum. Então o acesso democratizado, nesse caso, seria muito mais fácil, transparente e rápido do que eventualmente ter que ir à prefeitura para solicitar um serviço e a partir daí ter um protocolo, alguma coisa acontecendo. Entendi. Eu utilizei, na verdade, o exemplo da prefeitura porque, assim, é questão de órgão que todo mundo
acaba utilizando, acessando, claro. precisando, né? Mas grandes marcas, por exemplo, podem fazer da mesma maneira, né? Sem dúvida. Ou lojas, enfim, pode criar a sua atenção através do metaverso. Isso já está acontecendo, né? Grandes marcas como o Boticário já está fazendo, por exemplo, já tem uma loja dentro de um dos metaversos fechados, né? E está fazendo seus primeiros testes. Sim. Um bom exemplo para isso, qual a vantagem, né? Por exemplo, você tem uma campanha de marketing que você precisa testar um produto. Hoje, em torno de 6% da população brasileira já acessa algum tipo de metaverso. Então você tem uma segmentação de público já estruturada. Alguns tipos de público acessam mais alguns tipos de metaverso fechado. Então, assim como você acessa mais um Instagram, ou acessa mais um LinkedIn, ou acessa mais uma outra rede social qualquer, né? O TikTok. Então, esse público segmentado está em determinado metaverso fechado hoje. Então, você vai lançar um produto para aquele público. O que você faz? Você faz uma campanha de simulação dentro do metaverso. Então, ao invés de você mandar a amostra física, você fazer todo o teste, você pode testar design, pode testar o que agrada mais, o que agrada menos, dentro daquele ambiente de uma loja virtual do metaverso. Então, ao invés de você ir aprender com isso muito rapidamente, então você tem um insight sobre aquele público-alvo e sobre o consumidor muito mais rápido do que você teria numa campanha física, por exemplo. De ter que fazer em uma determinada cidade, ter que fazer, daí vai ampliar para o estado, aí vai ampliar para o Brasil. Não, já posso lançar para aquele público dentro do metaverso, uma faixa etária, por exemplo, de tanto a tanto, e eu faço um teste AB do que funciona ou não funciona, direto dentro desse público a uma fração do custo do que seria uma campanha de marketing real dentro do universo real. Até aproveitando esse gancho que você falou da Boticária. A Boticária, por exemplo, ela comprou um terreno lá dentro, né, e montou a sua loja. Exato. Né? Então, hoje em dia, as pessoas podem fazer transações imobiliárias dentro do metaverso de maneira bastante simples, até a gente pode se dizer. Sim. Né? Mas ainda é um pouco caro, né? Dependendo, de novo, do metaverso fechado. Né? Então, hoje a gente tem aí, tem muitos, mas assim, está se fechando basicamente entre 4 principais, né? Vamos colocar assim. Desses 4, na parte de terrenos, existem 3 que eu gosto de chamar atenção. Então, o metaverso fechado de Decentraland, que foi um dos primeiros que é realmente descentralizado. Tem uma cara de jogo ainda, mas você pode configurar o seu avatar e principalmente criar a sua carteira de ativos digitais, né? De criptoativos, ou de criptomoedas ou de NFTs, né? Que são os tokens não fungíveis. Então, o terreno, essencialmente, ele é um token não fungível. Ou seja, o que é isso? É uma coisa que você não pode trocar por outra igual. Então, uma moeda, por exemplo, uma criptomoeda, você tem um Bitcoin, o outro um Bitcoin serve para substituir. Né? Um NFT, eu tenho um terreno, só existe aquele terreno naquela posição com aquela característica. Eu não vou ter outro fisicamente ou virtualmente ainda que se sobrepõe àquela área. Então, ele imita o terreno real. Então, se o terreno real existe e eu não posso fisicamente colocar outra coisa no lugar dele, a exceção de construção, construir um outro espaço, né? 2 coisas não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, ainda, né? Mas no metaverso está sendo imitado, a arte imita a vida. A gente está indo por esse caminho também. Então, não é possível você substituir naquela mesma posição, né? Uma área, vamos colocar assim. Então, mas essa área virtualmente ela é representada por um token. Ele é um desenho, um pixel, né, que tem uma área específica e dentro do Decentraland tem lá uma quantidade finita hoje de terrenos. Foram lançados, fizeram um trabalho de lançamento desses terrenos, venderam praticamente tudo e hoje você só encontra espaços em aberto no mercado de segunda mão através do que são as imobiliárias do metaverso. O que são as imobiliárias do metaverso? São os marketplaces. Então, alguns marketplaces, como o OpenSea, é um dos marketplaces que vende terrenos no metaverso. Você digita lá OpenSea e aí você vai verificar lá que tem um terreno no Decentraland. E tem lá uma cotação em criptomoeda. Que no caso da Decentraland eu vi lá os valores, estava a parte de 21 mil Ethereum. E tem, realmente muito caro. Ou seja, fizeram uma narrativa muito boa, muito forte. E aí grandes influenciadores, artistas, grandes empresas entraram, compraram suas áreas para quê? Para começar suas experimentações. Então as pessoas que querem comprar nessa primeira onda estão pagando o preço sobrefaturado, entre aspas, né, para conseguir o seu espaço, porque foi criada uma narrativa de que o espaço ali é finito também.
Então, voltando na sua visão lá de trás do passageiro, do jogador número 1, é mais ou menos aquele ponto de vista. Nós vamos ter a nossa vida real e uma vida no metaverso. Então, essa vida no metaverso, eu costumo dizer o seguinte: a gente nasce nu como a gente nasceu na nossa vida aqui. Você vai precisar de tudo lá dentro. Vai precisar de energia, roupa, carro, terreno. Então, são todos ativos que você vai ter que adquirir no metaverso. Então, a gente vai arrumar, né, uma forma virtual de viver e vai ter que se conectar nessa nova forma de viver, porque é um espaço 24/7. O que quer dizer isso? Se eu coloco esse copo d'água em cima de uma mesa lá e alguém vem e retira, quando eu voltar o copo d'água não está lá de novo. Então tem uma movimentação influenciada por pessoas através dos seus avatares que está naquele ambiente. Então, com isso, a gente vai conseguir mesma situação do terreno. Eu consigo estar naquele terreno, construir, passear, acessar, fazer atividades com outras pessoas eventualmente. Né? Então, se montam o que nesses terrenos? Igreja, balada, shopping center, parque de diversões, o que você achar que... Né? Aquela igreja Lagoinha já montou essa unidade lá no metaverso, Pois não sei é. qual dos mundos foi, mas ela acabou montando. Pois é. Aí você falou de 3 lugares que você acha que são potencial. Acho que 2 deles são o Sandbox e o Upland. Exato. Os outros 2 que são os, vamos dizer assim, mais em termos de terreno, são os que estão mais em voga, né? Mais em alta nesse momento. O Sandbox é a mesma situação do Decentraland, só tem terrenos para vender via Marketplace, sendo o Marketplace um deles o OpenSea. E tem o Upland, que é uma... O Upland, eles querem construir o mundo. Essa é o mote deles, é o pitch deles, né? Então eles querem reconstruir o mundo e eles começaram a reconstrução do mundo pelos Estados Unidos. Sim. E a reconstrução, ele é um sistema muito mais parecido com o jogo, mas você, ao entrar, você ganha alguns créditos, né? Você se torna um Uplander, ou seja, você se torna o seu avatar, né? Se torna um cidadão daquele novo mundo. E a partir daí, você cria uma carteira virtual e você pode fazer uma conexão através do seu dinheiro fiduciário, que é o dinheiro que a gente usa no dia a dia, do seu cartão de crédito, por exemplo, e você comprar um terreno nesse metaverso do Upland. Assim como tem os outros 2 que a gente comentou. Só que nesses, como o mundo ainda está em construção, é possível você acessar, né, o site do Upland Me e a partir daí, criando a sua conexão, você pode ir lá e comprar um terreno num preço acessível. Tem terrenos nos lançamentos das áreas que custam aí $5, $6, $10. Então, tudo depende de como a procura, é muito demanda e oferta. Então, eles ainda têm uma oferta bastante grande, porque eles estão abrindo cidades importantes no mundo. Então, você vai ver Chicago, Nova York, Boston, as cidades grandes dos Estados Unidos já foram abertas, então já existe uma busca imobiliária bastante importante, né, para a montagem justamente desses negócios naquele ambiente, mas é um ambiente todo em construção. Assim como os outros metaversos também. Mas essas construções podem gerar monetização. Como funciona isso? Eu comprei a área. Eu quero construir virtualmente na área. Então você vai construir um negócio e vai estar presente com o seu negócio naquela área. Quero construir uma lanchonete. Tá bom, você vai construir a lanchonete e vem alguém comprar algum tipo de suplemento nessa lanchonete. Exemplo disso que estão acontecendo são com os jogos. Os jogos você tem lá que se alimentar, você tem que comprar novas peles, né, skins, você tem que comprar uma série de itens e esses itens são comprados com dinheiro real ou através do dinheiro real atual hoje com as criptomoedas daquele jogo. Né? Então você entrou no Upland, você tem a moeda do Upland. E aí essa moeda vai sendo adquirida ou por aluguéis de terrenos que você eventualmente comprou, ou de negócios que você vai colocando, ou de venda dos seus terrenos que você faça com lucro. Então o que se espera é que você jogue para fazer o quê? Vai colocar dinheiro real, mas ao mesmo tempo vai acompanhar a valorização imobiliária como ela acontece em outras cidades. Aqui em Jundiaí, por exemplo, você vê áreas que estão crescendo, o valor do metro quadrado sobe. Sim. Lá também da mesma forma. As pessoas buscam, tem mais procura uma determinada área, o algoritmo vai fazer com que aquele valor daquela área suba e as transações de terrenos naquele momento também influenciam o valor que vai ser pago naquela área. É claro que independe, por exemplo, de onde a pessoa está, de país que está e tudo mais. Mas o Brasil, ele está como dentro hoje, dentro dessa questão de venda e comercialização de imóveis? Então, você fala no metaverso do Upland? Exatamente. Então, não está aberto ainda. A notícia que eu tenho, foi divulgada há pouquíssimo tempo, é que uma empresa brasileira
já fez um convênio com o pessoal da Upland, e esse convênio diz que entre agosto e setembro deve ser lançado o Rio de Janeiro. Tá. Então a primeira cidade brasileira que vai ser desenvolvida no Upland é o Rio de Janeiro. Então, a partir daí, no lançamento, e as pessoas que tiverem interesse, geralmente no lançamento tem promoções onde você consegue comprar terrenos num preço acessível, né? R$50, R$100, que são valores bastante baixos comparados com outros que você já tem em outros terrenos nos Estados Unidos, assim como você comentou, né? Nos outros metaversos tem terrenos aí valendo fortunas em dólar, né? $10.000, $50.000, milhões de dólares em alguns casos. Milhões de dólares, inclusive. A Decentraland tem um terreno lá de 5 milhões de Ethereum. Exato. Então, o Upland, eu não sei qual vai ser a projeção dele em relação aos outros metaversos que já foram lançados. Mas como a visão deles é lançar pouco a pouco, a tendência é que os locais onde forem lançados e as pessoas tiverem interesse, de novo, né? Oferta e demanda. Tem uma determinada oferta maior no início, porque o preço está mais baixo, depois começa a escassez. Não, eu quero ter um terreno, sei lá, do lado do Corcovado, lá no Rio de Janeiro. Tá bom, então você vai comprar agora, você vai pagar X, né, moedas virtuais. Daqui a pouco alguém vai olhar e falar, poxa, meu terreno interessa para você porque eu quero construir um Rock in Rio nessa área aqui, mas você tem um terreno ali. Ah, eu tenho um terreno ali, mas eu vendo. Mas eu não vendo mais pelo que eu comprei. Né? Então, todas as leis, em teoria, que a gente vive no nosso mundo real, sobre a questão imobiliária, a tendência é que elas se repliquem no universo do metaverso. Então, com isso, escassez é uma, né? Demanda e oferta é basicamente parte da narrativa. E a outra é a questão de quem mora onde. Que bairro é esse, quem mora aqui, que tipo de construção é feita, que tipo de situação você encontra ao passear por aquele bairro, ao encontrar pessoas, ao realizar atividades, né? Espaços para shows. Tudo isso começa a acontecer dentro daquele universo, daquele metaverso fechado ainda, né? No qual você tem a sua carteira virtual funcionando para registrar e guardar os seus ativos. Hoje nós temos, acho que dezenas, centenas de metaversos espalhados por aí, né? Sem dúvida, brasileiros e uma série deles. A questão, de novo, em qual você vai acessar. Então, hoje o que está se buscando, né, principalmente na questão negócios, vamos colocar assim, é que você faça um trabalho, uma pesquisa específica. Qual é o seu objetivo dentro desse metaverso? É a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. É negócio? É simplesmente uma questão imobiliária? O que eu vou fazer com aquilo? Né? Qual é a minha visão de médio prazo? Porque aí eu estou falando médio prazo, estou falando de 3 a 5 anos, porque é um momento que a gente imagina que as coisas vão começar a se consolidar mais, né? Ainda que seja bastante rápido. Pode ser que isso se acelere muito. Mas qual é a minha visão de médio prazo? O que eu quero? Qual é o meu objetivo como empresa ou como pessoa em fazer aquilo acontecer? Então, se é uma experimentação, tanto faz. Se você tiver dinheiro para comprar um terreno no Upland, pode ser que você consiga mais lentamente fazer dinheiro com aquilo. Né? Mas não, meu objetivo é comprar para construir meu negócio lá dentro. É uma outra conversa. Ah, meu objetivo é comprar para o negócio. Então, para o negócio, vamos fazer um projeto específico para entender quais os fatores, aquele público-alvo, aquele acesso, qual é o nível de interação que você quer ter, qual o nível de experiência que você quer trazer para o seu público-alvo, né, dentro dessa situação que está se apresentando como um mercado novo, onde você vai interagir com o seu cliente. Tá? Então, exemplos práticos disso, outras companhias, falei de Boticário, mas, por exemplo, eu vi um case semana passada que foi apresentado de alimentos. Uma empresa de alimentos grande também, fez um trabalho específico, né, com a marca Lacta, tá? Baseado no metaverso criado para os produtos. Eles criaram o metaverso próprio, né? Eles criaram o metaverso próprio para expor a própria marca da Lacta dentro desse metaverso. Mas faz sentido você fazer o seu? Então, aí é que tá, de novo, que tipo de experiência você quer começar a criar? E pode ser que virtualmente chegue um momento que, mesmo que não faça sentido, você já aprendeu como aquilo funciona. Então, uma experimentação é você pega toda aquela programação virtual e fala o seguinte: bom, essa loja está aqui hoje, mas eu posso mudar o endereço da loja. Meu ponto mudou, então eu vou mudar meu ponto para o Decentraland, mas já está tudo construído. Então, essa experiência para eles fez muito sentido, porque eles descobriram uma série de coisas ao fazer essa experiência de criar do zero na interação com o público-alvo. Eles tinham um problema para resolver que eles não sabiam como é que eles iam resolver, que era o problema da pandemia. Na primeira etapa da pandemia, que foi quando surgiu a ideia, eles tinham 90% dos ovos já no varejo físico.
Tá? E tinha, tudo bem, eles já tinham marketplace para poder fazer distribuição, mas não conseguiam que o cliente e o varejo se engajassem, porque o varejo ainda não tinha um canal de distribuição. Então eles usaram aquele momento para criar o metaverso deles e colocar o marketplace deles dentro do metaverso. E unir a distribuição com o cliente final. Então o cliente final teve uma experiência melhor, conseguiu se conectar ao varejo e conseguiu o varejo fazer uma entrega final que ele não tinha um canal virtual para fazer. Então, estamos falando de 3.500 pontos de varejo, né? No mínimo. Então, são milhares de pontos nos quais ele abriu um canal dele para poder ajudar o varejo a tirar o estoque que estava parado. E, ao mesmo tempo, ele aprendeu uma série de coisas com isso. Qual é a segmentação desse público, melhorou o ticket médio. Tá? Então, ele teve uma série de fatores ao fazer essa experiência que ajudaram a marca a se colocar, a se posicionar, né, de uma maneira com uma experiência melhor. Essa palavra vai e volta, ela vai voltar cada vez mais. Sim. Tá? Quando o Mark fez o pitch de negócios dele na Meta, por exemplo, ele criou todo um conceito, vamos dizer, a narrativa que a gente fala, de um universo altamente imersivo e tudo mais. Como que funcionaria, por exemplo, se uma imobiliária qualquer, entendeu, quisesse fazer a comercialização dentro dos metaversos que hoje existem? Existem leis, existem regras hoje que fazem com que a pessoa consiga ter um avanço melhor ou não? Ou como que é? Então, vamos colocar assim, né? Primeiro a questão de regulatório que você perguntou. Existem leis, existem regras? Então, a regra que está se aplicando hoje, e lembrando que são todos de empresas, né? Cada empresa tem o seu metaverso. Mas a regra de fiscal e financeiro, vamos colocar assim, é que está sendo taxado normalmente como com 15% sobre o lucro. Então, da mesma forma como tem a taxação das criptomoedas, se está taxando os criptoativos da mesma forma, por exemplo. Então, você vai ter que declarar isso no seu imposto de renda, vai pagar imposto sobre o lucro que você vier oferir em cima dessa transação dos terrenos. Então, por esse ponto de vista do regulatório local, a única coisa que está se pensando nesse momento é o imposto. Sobre as regras do metaverso, vai depender de qual metaverso você está falando. Então, eu quero montar uma imobiliária. Ok, perfeito. Em qual metaverso? Aí vamos entender as regras de aquisição de áreas, construção do negócio e comercialização. Assim como em serviços de entrega, por exemplo, você vai ter uma comissão, muito provavelmente você vai ter que pagar uma comissão também para aquele dono do metaverso, assim como o Meta, como você falou, né? Ou o Decentraland ou o Sandbox. Então vai depender do conjunto de regras daquele metaverso. Tá? Agora, utilizando um pouco da narrativa do Walter Longo, que ele fala que, por exemplo, as pessoas vão comprar coisas reais para o mundo digital e coisas digitais para o mundo real. Isso. Será possível também, por exemplo, fazer a comercialização de imóveis reais dentro do ambiente ali do metaverso? Sim, por que não? Assim como o Boticário também está fazendo lá o lançamento de perfumes, ou a Coca-Cola, que fez o lançamento de um brand da Coca-Cola específico, que só tem no metaverso, e você pode adquirir lá a Coca-Cola e você recebe na sua casa. Então pode acontecer o quê? Essa imobiliária comercializar terrenos reais dentro da sua loja no metaverso. Então você transferiu a experiência do seu cliente, ao invés de atender ele na imobiliária física, você transferiu para aquele ambiente do metaverso. Então você vai atender que público? O público que está acessando aquela plataforma naquele momento. Então é uma forma também do quê? De ampliar os seus serviços para esta nova base de clientes existente do metaverso. Tá? Então, com isso, eu posso gerar um serviço lá, né, que vai me gerar uma determinada renda, para vender imóveis reais dentro de um ambiente virtual. Então, você falou aquele exemplo da prefeitura, né? Como é que isso se conecta? Então, poderia, da mesma forma, é um canal de vendas a mais que se abre e que hoje ainda não está desenvolvido. Assim como a gente teve o e-commerce primeiro, depois teve o marketplace, agora nós vamos ter os marketplaces do metaverso, que já começam a acontecer, que são marketplaces de NFT, e os negócios dentro do metaverso, para vender o que você achar que pode vender, que foi o que o Walter Long coloca. Né? Eu posso fazer qualquer tipo de transação, tanto do mundo real para o virtual, quanto do virtual para o real, uma questão de perspectiva. Sim, eu acho que assim, a gente pode meio que usar como exemplo as listas telefônicas no passado, que era um modelo de você encontrar as coisas, depois veio a internet, então agora vem o metaverso. É isso mais ou menos que você quer dizer, né? E nelas havia o que nas listas? Anúncios também. Né? Então, da mesma forma, você também vai ter anúncios, espaços de anúncio no próprio metaverso, é nessa linha de raciocínio. Mas se você quiser, por exemplo, você
quiser montar o seu metaverso, é possível hoje. Sim, é uma programação pesada, né? Mas é um sistema que tem algumas empresas que, inclusive, fazem metaverso que a gente chama de white label. Já tem gente estruturando esse tipo de situação. Ou seja, ou você compra o teu espaço em algum metaverso existente, o que particularmente eu acho bacana, mas existem empresas que querem desenvolver, assim como a Lacta desenvolveu o metaverso dela para a marca. Sim. Então, dentro dessa possibilidade, sim, você pode montar o seu próprio metaverso do seu negócio. Da mesma forma que você tem mais dificuldade de, vamos colocar assim, vou colocar um paralelo mais com o mundo real hoje em relação à entrega. Por exemplo, o restaurante poderia ter o próprio sistema de entrega dele de delivery. No começo a gente viu que era difícil, mas hoje já está mais popular, né? Eles acabavam entrando nos sistemas tradicionais de entrega que a gente já conhece, iFood, etc., né? Que estão mais já dentro da realidade daquele business, daquele negócio que ele montou. Então, quem já está numa plataforma de metaverso como ou seja, já tem o metaverso centralizado que fez toda aquela programação, o que ele quer é monetizar aquele espaço. Ao passo que você for, ao invés de entrar lá, você ter todo o gasto e investimento para você montar o seu, né, talvez o investimento seja maior do que você pensar em ter um espaço dentro de alguém que já está montado. A gente sabe que, por exemplo, a valorização dos terrenos depende de uma série de fatores, como você mesmo acabou de falar. Se fosse para fazer uma aposta hoje, qual deles você apostaria? Então, eu vou voltar no que eu falei para você. Acho que depende muito da finalidade e da narrativa. Eu devolvo a pergunta, qual vai ser a narrativa, né? Então, a partir da narrativa, a gente tem técnicas. A gente trabalha com design thinking, né? Senta com o cliente, identifica o que ele quer fazer, faz uma visão de ideias, vai fechando isso e a partir desse ponto traçada a estratégia, que tipo de persona vai ser atingida, impactada, o que você quer impactar com o negócio, ou seja, tem um planejamento estratégico para fazer isso acontecer. Então, a partir disso, a gente toma decisões. Não dá pra gente falar, poxa, eu vou apostar em uma coisa Não dá porque para fechar o olho e fazer assim. vou Tem que nesse. ter todo um Não, planejamento. tem que ter um planejamento. Assim como ter... publicidade. Você vai ter assim, Exato. o que eu vou atingir? Então eu vou pegar o dólar, vou pegar a mídia em dólar, vou pegar o quê? Exatamente de acordo com o que vai ser. O que você quer atingir, que público você quer atingir, o que você quer fazer lá dentro, qual experiência você quer fazer. Então, para show é uma coisa, por exemplo, shows, né? Muitos cantores e artistas estão indo para as plataformas de jogos. A gente tem visto isso. Mas por quê? Porque o público está mais conectado para aquele tipo de show e de música através daquela plataforma. Né? Então, os jogos estão atraindo, os jogos estão se tornando metaversos fechados também, porque eles perceberam a possibilidade desses artistas performarem, Justin Bieber, etc. Né? E artistas brasileiros também já estão começando a entrar nesse tipo de divulgação. E por que isso? De novo, um show ao vivo, vamos colocar assim, você teria aí 100 mil pessoas, né? No show ao vivo no estádio, um show grande. Né? Você vai cobrar $100 a entrada dessas 100 mil pessoas. Legal, você tem lá uma receita X, né, de, sei lá, 100 milhões de dólares. Né? Quando você coloca no metaverso, você tem um contingente de potenciais clientes que dá 500 mil pessoas, milhões de pessoas. Então, você pode vender o mesmo ticket que você venderia a 100 por 10. Então você consegue ter um impacto muito maior, muito mais pessoas conseguem ter acesso, porque é muito mais barato, e a experiência também vai acontecer, porque você vai interagir, inclusive, de formas diferentes com o avatar do cantor, coisa que você não conseguiria, de repente, no estádio. Eu não lembro qual dos mundos que foi feito um show da Ariana Grande que levou milhões, né? Exato. Então, é esse outro ponto também. Essa questão do mercado de mídia, mercado de shows, mercado de entretenimento, tem crescido bastante nesse sentido também. Então, pela popularização, pelo tamanho do universo impactável que você tem de clientes ali dentro. Né? O outro exemplo que eu posso dar nessa questão de real estate foi um outro estudo que eu acompanhei também de uma concessionária de carros. Então, uma determinada marca, ela sabe muito bem que ela iria gastar, por exemplo, 4 milhões de reais para montar uma concessionária de carros, né, verdadeira, física. E aí ele fez o estudo e disse o seguinte, bom, se eu montar uma concessionária no metaverso, o meu investimento vai ser 10% do valor de uma concessionária real. 400 mil reais. Legal, e eu vou vender carros, ao invés de vender carros de 100 mil reais, eu vou vender carros de 8 ou 10 mil reais. Com design, com formato, vou vender um NFT do carro dentro do metaverso. Outro dia eu estava vendo uma patente, junto com um grupo de estudantes, que é uma patente da Chevron, sobre vender gasolina no metaverso.
Ou seja, já tem gente patenteando a necessidade que a gente vai ter de energia, de gasolina, de uma série de coisas. É tudo mato, né? É tudo mato alto. O mato tá alto ainda, tem que aproveitar enquanto o mato tá alto, né? Ninguém sabe exatamente o que vai encontrar ali, mas Sim. E, tem assim, muita mas como oportunidade. você falou no começo, né? É natural. Vai ser uma evolução natural nós Exato. estarmos, né? Eu li uma entrevista faz pouco tempo falando da Apple que vai lançar, por exemplo, o óculos dela, que a gente não sabe se vai ser realidade aumentada, virtual, mista, a gente não sabe qual que vai ser a característica. E também, por exemplo, a gente vê que os grandes players, né, como a Microsoft, como o Facebook, já estão se juntando para tentar fazer essa interoperabilidade, Sim, né? E estão convidando qualquer um que queira entrar gratuitamente para criar um protocolo, imagino eu, né, que faça com que os avatares consigam trafegar entre eles, né? isso. Eu acho que isso é o mais interessante, né? A gente conseguir avançar e tá avançando, né? Cada vez Muito mais rápido. rápido, né? Isso que é interessante. Agora, assim, só pra gente finalizar até, porque acho que já tá dando tempo. Você é professor Sim. também, né? E além de, entre outras coisas, né? Aham, entre outras profissões de dia a dia. Que a gente tava falando, né? Que a gente não é só uma coisa hoje em dia, a gente é múltiplo, né? Nós somos múltiplos. E uma das matérias que você está fazendo, um dos cursos que você está participando, né, e você está ministrando, é de metaverso, né? Sim, na escola do metaverso a gente tem um curso regular, né? Tem várias turmas que já aconteceram. Eu falo dessa área específica de real estate, que a gente chama, né? Que é a parte de terrenos, imobiliária, etc. Mas existem outros tópicos também que são tratados por outras pessoas, outros professores, gente do mercado financeiro. Tem um line-up importante de profissionais. E agora, em julho, a gente tem uma turma de Master em Metaverso, através da Inova Business School também, que a gente vai ter, eu e a professora Badu, temos um curso também desse Master, que são 10 encontros estruturados, onde você pode aprender todos os detalhes, né, a fundo de cada tópico desse que a gente está falando. Estão falando de um tópico específico, mas existem muitos outros. Existe o tópico do regulatório, existe de oportunidades em marketing, neurociência, uma série de coisas ligadas a esse ponto de vista do metaverso, né, que as pessoas podem encontrar lá. Quem tiver interesse em se aprofundar, tem vários cursos acontecendo. Esses são os dois dos quais eu participo. Nós estamos gravando isso aqui no final de junho, né? Não vou precisar quando vai ao ar. Mas na semana passada você participou também do encontro com a Adobe, né? Sim, exato. É um encontro que a Adobe faz uma vez por mês. Eles têm chama Adobe Talks, e aí esse Adobe Talks ele traz vários temas. É o segundo que foi feito, o primeiro foi feito para a comunidade brasileira, e a semana passada a gente fez para a comunidade hispânica. Teve mais de 1.000 pessoas convidadas, então a gente teve uma atração bastante importante do tema, falando sobre as ferramentas da Adobe para o metaverso. Esse conteúdo está disponível também para quem quiser, Que são também pode muitas localizar. ferramentas, na verdade, né? A Adobe tem Muitas. muita coisa que Tem possa ser muitas utilizada, ferramentas da né? parte de design 3D, exatamente, que para criar esse meta-humano, né? Criar esses avatares. Essa economia do avatar, ela Rodrigo, vai expandir muito. Hoje, a gente pode criar o nosso avatar diretamente no celular mesmo. Você cria através de uma foto sua, ou você tira uma foto e faz um avatar. Então, eu diria que a geração dos nativos digitais usa isso como filtros, já está começando a trabalhar com isso, né? Mas as ferramentas ainda estão também em construção, porque a gente quer ver o quê? A gente quer ver design. Né? Eu não quero um metaverso que eu tenha um monte de quadradinho lá, que nem um jogo, por exemplo. Existe, né? O Sandbox é muito assim. Ele usou essa linguagem de ser bloquinhos, né? Como se fosse um Lego. Tipo Minecraft, por Execute exemplo. Minecraft, ele usou essa narrativa, essa linguagem, mas a linguagem que eu vejo que as pessoas querem ver é uma linguagem mais próxima do ser humano. Então, a coisa da semelhança, tá, vai acabar predominando do meu ponto de vista. Ainda que a fantasia possa acontecer, e vai acontecer, porque você pode ser o que você quiser ser, mas as ferramentas para criar esse universo 3D, elas têm que ser trabalhadas também. Então, é uma das empresas que tem muita coisa nesse sentido, mas existem outras, né? A gente estava com o pessoal da Microsoft aqui há pouco também. A Microsoft comprou a NVIDIA, que é de hardware, mas também tem ferramentas importantes para a virtualização em 3D. Então, você precisa criar uma ambientação para suportar a narrativa. Não adianta ter só uma narrativa e não ter o design.
Então, o design espacial, ele vai fazer parte desse universo, né? E as ferramentas estão em construção ainda, mas já tem muitas. Você acha, por exemplo, que a questão de mão de obra é uma coisa que pega, né? Total. Hoje nós temos uma escassez no Brasil na área de TI de mais de 450 mil vagas em aberto. E a gente está falando isso de uma coisa mais simples que é hoje, né? Programação. Não estamos falando de metaverso Exato, ainda, né? Então nós podemos fazer outro podcast aqui só das profissões do metaverso, tá? Sim. Então vamos ter muitas profissões novas do metaverso chegando também e necessidade de capital humano, né? Para programação, para todo o ajuste que vai precisar ser feito, a construção desse metaverso em si. Então muitas oportunidades profissionais também se abrem. Bom, fico muito feliz de você poder ter vindo aqui, né, para fazer, eu que agradeço. para fazer bacana. essa entrevista. O MetoQ, ele é um projeto que foi desenvolvido para realmente levar como se fosse um beabá, né, do metaverso, e a gente está trazendo aqui uma série de convidados nos mais diversos segmentos, né? Eu quis trazer a questão imobiliária justamente porque acho que parte daí muita coisa do metaverso, né? Você não vai conseguir, por exemplo, montar seu negócio lá se você não tiver um terreno e por aí vai. Exato, Então, acho que é muito interessante. Márcio, tem alguma coisa que você acha que é importante da gente frisar para o pessoal? Eu acredito que o mais importante é perder o medo. Né? Então, quando a gente começa a entender alguma coisa, aquilo fica um pouco mais simples. Então, as pessoas têm muito medo ainda da palavra em si, têm medo da tecnologia. Né? A tecnologia ela vem para facilitar a vida, para as coisas serem mais fáceis. A gente demora muitas vezes para adotar as ferramentas. Né? Então, eu vejo hoje grandes possibilidades. A questão é se aproximar desse universo. Consulte seus filhos, porque eles estão jogando, eles já sabem o que é isso. Talvez você consiga entender um pouquinho estando mais próximos deles. Já nasceram no metaverso. Já nasceram no metaverso, exatamente. São nativos digitais. Então, com isso, a gente vai aprender a mecânica. Tá? Então, o meu conselho principal, e queria frisar isso, procurem acessar. Seja através da Upland, da Decentraland, ou mesmo do Sandbox. Tem uma dificuldade um pouco ainda, porque a linguagem é inglês. Então, nesse ponto, venham fazer inglês também, melhorem a sua linguagem, né? Para que você possa também entender os termos. As coisas estão melhorando, mas a gente ainda não tem 100% de tradução simultânea. Então, é legal ter esse ponto também. Então, acho que aprender inglês aí desse ponto e acessar o metaverso que você puder, né? E tem metaversos em português também, mas os grandes estão todos em inglês ainda. Então, acho que é isso. A gente estava, antes de começar a gravar isso daqui, estava tendo do Pod Nova, que é um outro podcast que é feito aqui pelo Grupo Novo Dia, né? Tá. Que era com a vice-presidente da Microsoft. E uma das sugestões dela foi exatamente essa que está dando, né? Aprenda inglês, porque vai fazer a diferença no mercado do metaverso, no mercado de trabalho e para a vida, né? Exato, é isso aí. A gente tem técnicas modernas aí de aprendizado de inglês também, usando técnicas do metaverso em realidade virtual. Bem interessante, é só a gente conversar aí que tem espaço. Marcelário, faça o seu jabá então da Bitools. Vou fazer meu jabá da Bitools. A Bitools vizinha do Rodrigo aqui. Deixa eu só fazer a introdução. A Bitools, na verdade, é uma escola de inglês que ela utiliza óculos de realidade virtual para ministrar as aulas. E eu conheci como, tipo assim, foi sem querer. E eu achei muito interessante o processo. E foi aí que eu conheci o Márcio. É isso aí. Né? E a gente está fazendo algumas parcerias aí até agora, né? Então, fale um pouco da Bitools, que é bem interessante. Isso, então, a Bitools efetivamente é uma das ferramentas interessantes de aprendizado de inglês, é a escola de inglês do futuro hoje, onde você usa a realidade virtual para poder ter uma experiência imersiva, como se você fizesse um intercâmbio a cada aula. Então você vai usar um óculos como os nossos amiguinhos aqui estão usando, né, no seu celular ou mesmo na experiência na escola, onde você vai ter uma imersão 360 graus, quase um treino para o metaverso já também, já unindo o útil ao agradável, já aprende inglês e metaverso ao mesmo tempo. Jabá feito, então. É isso aí. O MetoQ vai ficando por aqui e aí semana que vem estamos de volta. Até Obrigado, mais. pessoal. Uma boa jornada para vocês. Obrigado. Um abraço, Rodrigo.